muita competição. E esse mundo de competição, ele gera ansiedade, né? Onde você tem que realmente sobreviver, onde você tem que ser mais apto. Isso vai gerar ansiedade, né? Então a ansiedade, ela é gerada, assim, nesse sistema social que nós temos, seja ele capitalismo ou socialismo, não importa o que seja. Na realidade, a ansiedade, ela vai estar ali, né? Presente na nossa vida. Por isso a gente não pode escapar da ansiedade. É uma coisa que é natural do ser condicionado. Agora, o ser que é eternamente liberado, ele já não é ansioso. Ele não tem a pessoa que controlou a sua mente, a pessoa que desenvolveu uma paz de espírito, né? Ele não tem ansiedade. Ele não se lamenta por nada. Ele se diz Brahmabhuta Prashanatma. Brahmabhuta Prashanatma significa ele alcançou a felicidade. Por quê? Ele não se lamenta, ele não fica querendo ter coisas. E na realidade, essa ânsia, né, de querer ter coisas, essa lamentação, isso realmente gera ansiedade. Então nós deveríamos fugir disso. Ou seja, pelo menos entender quais são as causas que geram ansiedade. E a gente está dizendo, a natureza condicionada, ela vai automaticamente gerar ansiedade, né? Mas a ansiedade mesmo, ela está onde? Na nossa mente. A nossa mente é que gera ansiedade. E por quê? E hoje em dia, cada vez mais com os estímulos que nós temos, né? Internet, redes sociais, né? Nós ficamos muito ansiosos, né? Para saber se realmente as pessoas estão gostando, né? Do que nós estamos fazendo. Nós queremos sempre queremos sempre receber os likes, queremos sempre estar de uma certa maneira influenciando as outras pessoas. Nós dependemos da aprovação de outras pessoas, seja isso na forma física, seja isso na forma mais jurídica, de pessoa jurídica. Ou seja, se na forma física você quer mostrar que você está no melhor hotel, que sua viagem foi ótima, que você tirou aquela foto na cachoeira, que está todo mundo feliz, que você está muito feliz. Nas suas fotos, né, do Instagram, você só mostra as fotos da sua felicidade, onde você viajou, com quem você está, o seu jantar, o hotel, enfim, essas coisas. Mas você não vai mostrar as fotos do seu sofrimento, as fotos da sua ansiedade, isso você não vai mostrar. Então existe uma certa hipocrisia nesse sentido, né? E se nós somos uma empresa, nós queremos que as pessoas realmente comprem o nosso produto, que elas realmente aprovem a nossa propaganda, que elas aceitem o nosso comércio. Então, na realidade, a ansiedade, ela é em larga escala nos tempos modernos, com certeza. Antigamente, talvez a ansiedade fosse menor, né? Agora, existe ansiedade. O ser humano condicionado, ele vai sofrer de ansiedade, que é uma coisa natural da alma, né? Ou seja, da alma condicionada. Não é natural da alma liberada. A alma liberada, ela não sente nenhuma ansiedade. Ou seja, quando você alcança a liberação, quando você alcança a perfeição espiritual, você não sente ansiedade nenhuma, porque você não vê diferença entre as pessoas, você não vê diferença entre felicidade e infelicidade. Para você é tudo o mesmo, né? Mas enquanto nós estivermos nessa plataforma condicionada, nós vamos fazer diferenças, né? Então nós vamos entrar no plano do julgamento, no plano da inveja. Ou seja, se nós vemos uma pessoa que realmente, né, está feliz, então talvez isso até gere ansiedade em nós mesmos, né? Ou seja, nós vamos estar, como eu digo, nesse plano da competição. O plano da competição é que gera muita ansiedade, né? E também o plano das possibilidades. Quanto mais possibilidade você tem, mais ansiedade você vai ter. Você agora tem que escolher muitas coisas. Antigamente não tinha isso. Antigamente a pessoa casava, tinha filhos e pronto. Ou seja, tinha um trabalho e aí não tinha muito o que fazer, né? Hoje em dia nós temos muitas escolhas, né? Por exemplo, as mulheres, elas eram mães e acabou. Essa era a vida delas, né? Ser mãe,
Esse era o dever delas. Hoje, como tudo mudou, então as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres querem fazer tantas coisas, né? E os homens também, eles precisam fazer muitas coisas. Eles ficam com ansiedade quando eles não fazem. Quando, de repente, as mulheres estão superando eles assim, no mercado de trabalho, como a gente vê que é o caso que acontece. Então, na realidade, a ansiedade hoje em dia ela é bem gritante. Por quê? Porque tudo ficou mais intenso, assim, as nossas relações. A gente pode viajar mais, imagina o celular, essa comunicação, né, que gera ansiedade. Antigamente você escrevia uma carta e a carta demorava, sei lá, 15 dias para chegar e você estava tranquilo. Você não se preocupava muito, a carta ia chegar, você escreveu os seus sentimentos, a pessoa recebia, lia, ela pensava para responder, depois ela respondia, depois demorava, sei lá, mais 15 dias você recebia a resposta. Hoje em dia, você manda o WhatsApp, você manda lá, aí você viu que o vizinho foi, depois o outro vizinho, o vizinho ficou azul, outro vizinho ficou azul, bom, no caso, você já quer que a pessoa te responda na hora, senão você pensa, por que ela está pensando, por que ela não respondeu? Então, realmente, ansiedade. Então nós vivemos no mundo, o mundo digital, esse mundo que hoje nós estamos vivenciando, gera muita ansiedade, né? Mas, poxa vida, deve haver uma maneira da gente controlar isso, que a gente quer chegar nesse ponto, né? Porque realmente, primeiro é o quê? Primeiro é saber que nós somos ansiosos, nós somos seres ansiosos. Por quê? Porque nós somos condicionados, né? E nós queremos resolver coisas, nós queremos sobreviver, ou seja, essa é a função natural, todo mundo quer sobreviver, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de tantas coisas, então isso vai gerar ansiedade, né? Ou seja, então quais são as causas da ansiedade, né? Ou seja, essa inveja que nós temos das outras pessoas. E aonde está isso? Está na mente, né? Na mente está a causa raiz da ansiedade, está na mente. Por quê? Porque a mente, ela compara manas, né? Como a gente até falava na outra live, que a função da mente, né? Ela é Shankalpa, Vikalpa, ou seja, ou seja, aceitar e rejeitar, te levar para o futuro, te levar para o passado, né? Isso significa que você vai ficar em ansiedade. Ou seja, quando você fica pensando muito no seu futuro, você vai ficar em ansiedade. O Bhagavad Gita ele fala que você não tem que se preocupar com as coisas que você não consegue, resolver. Você não precisa se preocupar com isso, né? As coisas que você não consegue resolver, não se preocupa. Né? Agora, com as coisas que você consegue resolver, aí sim você deve se preocupar, né? Então, sendo mais prático, nós temos que ter aí uma atividade diária que nos deixe menos ansiosos, né? E isso significa que você tem que parar um pouco, você tem que desligar um pouquinho, né? Em algum momento do dia você tem que desligar. Aí vira a chave, desliga um pouquinho, e aí você faz uma meditação, você faz uma respiração, você faz uma caminhada, ou seja, algo que realmente possa diminuir o seu nível de ansiedade. Se você ficar o tempo todo querendo, né, resolver as coisas, o tempo todo pensando no futuro, lamentando o passado, então isso vai gerar mais ansiedade. Então o Bhagavad Gita, ele nos aconselha, na realidade, a você realmente entrar para o seu mundo espiritual. Entra no seu mundo interno, ou seja, entra no seu mundo, no Antakarana, entra nesse ser interno aí, se absorva nisso, começa a perceber. A alma, ela tem essa capacidade de percepção, que é uma coisa que nós temos de uma maneira inata, ou seja, a alma, ela é um observador. Então observe aquilo que realmente você está fazendo com a sua vida, né? Observe os seus pensamentos, observe o que a sua mente está lhe propondo, né? Tente realmente dizer não para a sua mente, para que ela possa ficar mais tranquila. Porque se toda hora que a mente te propõe algo, você diz sim, você cede à sua mente, isso significa que você vai estar criando problemas futuros, né? A mente, ela é muito, muito instável, ela está pulando de um lado para o outro, a gente sabe disso. E para controlar a ansiedade, nós deveríamos tentar também controlar a mente.
Nós deveríamos tentar praticar alguma atividade que possa realmente nos dar uma certa tranquilidade. A gente diz, né, cantar os mantras, né, isso sempre resolve muitos dos nossos problemas. Se você canta todo dia o Mahamantra Hare Krishna, se você todo dia canta esse mantra, isso já vai te ajudar muito, já vai na sua mente, aí, já vai controlar a sua mente, né? Isso ajuda você a controlar a sua ansiedade. A ansiedade ela é causada justamente por uma instabilidade, ou seja, porque você não tem realmente, você não sabe o que fazer. Então nós ficamos ansiosos quando nós não sabemos o que fazer, quando nós estamos pulando de um lado para o outro, quando nós estamos tentando resolver alguns problemas que realmente a gente não consegue controlar, né? Claro, a gente deveria tentar resolver os problemas, nós deveríamos tentar dar soluções à nossa vida, mas existem coisas que escapam da nossa capacidade, ou seja, da nossa percepção também, né? Ou seja, não é que nós somos oniscientes, né? Longe disso, nós não sabemos de nada, ou seja, nós estamos simplesmente aí tentando, né? Tentando estar numa posição mais favorável. E quando nós não conseguimos estar numa posição de comodidade, nós criamos ansiedade. Então, o que vamos fazer? Né? Tentar controlar a mente, isso é com os mantras, né? O Mahamantra Hare Krishna, né? Quando você canta esse mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você cantou esse mantra, né? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, isso já vai te dar uma ajuda, um suporte incrível. Quando você realmente entende que existe um controlador, né? Ishavasya Idam Sarvam, ou seja, uma pessoa que controla. Ishavasya significa um controlador, ele controla todas as coisas. Quando você entende isso, tudo fica mais fácil também, porque você vai também deixar esse papel de controlador, esse papel de querer decidir as coisas, de querer realmente ter as rédeas na mão. Nós não temos isso. Na realidade, nós somos controlados, né, por uma energia material. Ou seja, onde nós estamos sob a influência de uma energia material. Maya Shakti, essa energia material. Nós falamos disso também, essa energia que realmente nos afasta, essa energia, Maya significa aquilo que não é, aquilo que realmente nos limita. Nós estamos sendo controlados por isso, ou seja, essa energia nos controla. Então, se essa energia nos controla, e isso é uma lei, não tem como você fugir disso. A única maneira de você fugir do controle de Maya é se rendendo a Krishna, se rendendo a Deus. Quando você se rende a Krishna, aí você pode realmente vencer essa energia material. Enquanto você não se rende a Deus, você não vence essa energia material. Você vai ser controlado por ela. Então, se nós desenvolvemos uma fé na transcendência, se nós desenvolvemos uma fé na verdade absoluta, então isso também nos deixa menos ansiosos, né? Você vai fazer uma meditação, você acredita que existe um controlador, um criador, você acredita que existe alguém que está por cima da sua cabeça, que é alguém que realmente controla, que é alguém que vê aquilo que você está fazendo, né? Ou seja, se você acredita que existe alguém que pode ver aquilo que inclusive ver aquilo que você não está fazendo, aquilo que você está pensando e sentindo, então isso torna tudo mais fácil, né? Porque você vai realmente entender a sua posição de submissão. Então, para acabar com a ansiedade, nós devemos ser submissos ao poder supremo. Então é a maneira mais poderosa de acabar com a nossa ansiedade. A gente entende que Deus controla tudo. Ele controla todas as coisas, animadas e inanimadas. Tudo passa sob o controle de Deus, né? Então não existe nenhuma... Se diz que nenhuma uma folhinha se move sem a vontade divina. O vento sopra pela vontade divina, o sol brilha pela vontade divina. Então existe um controlador, existe um centro, e esse centro ele pode realmente fazer a diferença na sua vida.
Então as pessoas que acreditam em que existe uma força superior, que essa força é a força divina, que essa força é a força transcendente, o infinito, que realmente desce na nossa vida, ou seja, que ele vai influenciar a nossa vida, que tudo não depende de nós, ou seja, alguma coisa, claro, vai depender do nosso esforço, mas em última análise, a misericórdia divina, ela tem que entrar dentro da nossa existência, para que nós possamos ser bem-aventurados. Se nós realmente entendemos isso, então vamos diminuir a nossa ansiedade. Então a nossa ansiedade é causada justamente por essa falta de chão, por essa falta de base, que nós realmente não temos isso. Ou seja, nós não acreditamos com fervor mesmo que Deus controla as coisas, que Deus realmente está por trás de tudo, que a mão de Deus está por trás de tudo que acontece na nossa vida. Que existe uma lei que se chama a lei do karma, e karma significa ação e reação, que nós agora estamos sofrendo, nós estamos ansiosos devido à nossa própria culpa, ou seja, é a nossa culpa agora. Nós não podemos culpar a ninguém pela nossa ansiedade, porque esse também é o grande problema. Nós ficamos cada vez mais ansiosos quando nós colocamos a culpa nos demais. Então, se pensamos, tudo que acontece na nossa vida não é culpa minha, ou seja, na realidade eu sou o arquiteto do meu próprio destino, né? O que eu penso agora, o que eu estou idealizando agora, isso vai gerar um fruto no futuro. Isso está gerando fruto porque o que eu pensava antes, como eu atuava, né? Existem outras vidas também. Então tudo isso é uma influência muito grande na nossa ansiedade. Então tem pessoas que são mais ansiosas, por quê? Porque o karma delas, né, predispõe a isso, né? Então elas são mais, tem outras pessoas que são mais tranquilas, são mais resignadas, né? Elas aceitam as coisas com muito mais facilidade, né? Então a aceitação, aceitar que coisas desagradáveis vão acontecer na nossa vida, porque também de certa maneira nós estamos esperando, né, que só coisas boas vão acontecer na nossa vida. Mas não é assim, ou seja, coisas ruins vão acontecer. Por mais, você não precisa se esforçar para que a felicidade chegue a você. Você também não precisa se esforçar para que o sofrimento chegue a você também. O sofrimento e a felicidade, eles vão chegar de uma maneira natural. Eles chegam de uma maneira natural. Você não tem que se esforçar por isso. Isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente você vai ter reveses na vida, naturalmente você vai ter felicidades na vida. Você vai ter êxitos na vida. Isso acontece naturalmente. Agora a ansiedade, ela está onde? Onde você realmente quer controlar. Onde você perde a fé num poder central. Então esse desejo de querer controlar, esse desejo de querer estar estar no comando de todas as situações, isso gera ansiedade. Por exemplo, nós temos filhos. Os nossos filhos, nós esperamos algo para os nossos filhos, nós esperamos o melhor para os nossos filhos. E de repente isso pode não acontecer, isso vai gerar ansiedade. Nos nossos relacionamentos também, quando nós esperamos mais, né, do nosso companheiro, da nossa companheira, isso vai gerar ansiedade. Quando nós realmente pensamos, né, que temos que resolver todos os problemas materiais, então isso gera também ansiedade. Então nós não podemos controlar tudo. Quando nós pensamos, né, que as coisas estão acontecendo por uma força maior, ou seja, que realmente o karma ele tá girando, a energia karmática ela é tão forte que ela está fazendo tudo se movimentar, né? Ou seja, a ação, né? Ação e reação. Nós vivemos num mundo reacionário, ou seja, num mundo onde o que você faz, você vai receber em troca, né, na mesma intensidade, em sentido oposto. Isso é uma lei. Você não pode simplesmente permanecer na inércia, você não pode deixar de atuar. Então você é levado a atuar, mas só que você tem que atuar com consciência, isso que nós estamos dizendo. Se você atua com consciência, você diminui a sua ansiedade
que era algo tão forte, né, em você, agora ela começa a diminuir. Por quê? Você atua porque todos devemos atuar, só que nós atuamos sem ansiedade, porque nós entendemos, né, que os resultados não dependem de nós. Porque até o momento que nós pensamos que somos a causa dos resultados, então isso gera muita ansiedade. Então, se em algum momento eu penso, né, tudo que eu faço, eu faço todo o meu trabalho, isso vai gerar um fruto, mas eu não quero esse fruto, ou seja, eu não fico apegado a esse fruto. Então nós devemos trabalhar o desapego, nós temos o direito de atuar, nós temos o direito de cumprir o nosso dever prescrito, atuar de diversas maneiras, mas nós não temos o direito de exigir o fruto do nosso trabalho. Isso vai acontecer naturalmente. Existem leis mais poderosas, né, por trás de tudo isso. É como, por exemplo, se você joga uma laranja para cima, o que vai acontecer? A laranja vai cair. Por que ela cai? Ela cai porque existe uma lei, a lei da gravidade. Então, antes que essa lei fosse descoberta, assim, né, por Isaac Newton, né, essa lei já existia. As laranjas, sempre que você jogava uma laranja para cima, ela caía. Isso é uma coisa natural. Então ele não inventou nada. Na verdade, o Isaac Newton ele somente estabeleceu essa lei, né, no papel, mas ela já existia, a lei da gravidade, né? Então vai chegar um momento que nós vamos ter muita dificuldade para manter o nosso corpo em pé. A velhice, né? Ou seja, na velhice é difícil você manter o seu corpo em pé, você precisa de uma bengala, você precisa de apoio, você já você já não consegue fazer mais aquilo que você fazia antes, né? O seu corpo começa a definhar, ou seja, você tem que lutar contra a gravidade, né? E você tem que lutar com coisas que você realmente experimenta agora. Você está, por exemplo, quando nós chegamos na velhice, nós vamos experimentar muitas coisas diferentes. Por exemplo, você vai ver mais caixinha de remédio e menos comida na sua mesa, né? Vai ter que tomar muito mais remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para não sei o quê. E você acaba comendo menos, diminui o apetite. Então, na realidade, é a velhice, uma coisa que nós vamos ter que lidar com isso, né? Por exemplo, agora a nossa geração ela tem uma expectativa de vida mais elevada. Existe antibiótico, né? Antes não existia isso. Você tem médicos, a medicina avançou muito, então você pode prolongar a sua vida. Mas prolongar a sua vida não significa que você vai viver mais feliz, que você vai viver menos ansioso. Então a felicidade ela está inversamente proporcional à ansiedade. Quanto mais feliz você for, menos ansioso você vai ser. E quanto mais ansioso você for, menos feliz você vai ser. A ansiedade, ela causa o quê? Ela causa dúvida, ela causa o medo, a insegurança. Você fica esperando que as pessoas realizem coisas que realmente fogem do seu controle. Essas perspectivas que nós criamos geram muita ansiedade. Então, ter um conhecimento sobre tudo isso, né, é importante você pensar um pouco, né, e ser menos ansioso. É você respirar mais, né, é você falar menos, né, é você realmente meditar mais, é você agradecer mais, você contemplar mais o milagre divino que é a vida, né, o milagre divino que é a manifestação da natureza. Seja mais agradecido, seja mais compassivo com os demais, com todas as pessoas. Use compaixão, porque quanto mais você for compassivo, quanto mais você for misericordioso com as outras pessoas, menos ansioso você vai ser. A ansiedade ela vem como uma reação karmática da nossa existência. Como eu digo, todo mundo tem ansiedade em um certo grau, porque nós somos condicionados. Enquanto existir o corpo material, enquanto existir essa mente material, nós estamos condicionados à matéria, nós estamos condicionados a algo que vai nos deixar ansioso. Enquanto existir desejos, enquanto existir motivações
para uma posição superior, melhor no mundo material, isso é causa da ansiedade. A ansiedade deveria ser tratada de uma maneira preventiva, controlando a mente e desenvolvendo também muito desapego e sabedoria, entender que você realmente é limitado, entender que você não tem o controle sobre todas as situações, que muitas coisas você tem que aceitar. Na maioria das vezes nós não aceitamos as coisas, né? E por isso nós estamos ansiosos. Então, se nós pudéssemos aceitar as coisas com mais naturalidade, a ansiedade iria diminuir bastante, né? Mas não, a gente realmente quer sempre controlar, a gente sempre quer que as coisas aconteçam da nossa maneira. Então isso gera ansiedade, né? A ansiedade ela vai terminar na nossa vida quando nós entendemos, né, que existe uma energia superior que está controlando a nossa vida, né? E nós não controlamos isso. Existem coisas que desagradáveis vão acontecer, nós perdemos um pouco o controle, né, de tudo. Ou seja, nós estamos à deriva nesse mundo material. Então, se diz que esse mundo material é como um oceano, né? Um oceano, imagina, um oceano de ignorância. Por que oceano de ignorância? A gente fala avidya, porque avidya, oceano de ignorância, porque nós não estamos realmente sabendo o que fazer, né? Pelo nosso condicionamento, nós deixamos, né, de realmente pensar naquilo de uma maneira correta, de uma maneira mais sensata. Então isso gera ansiedade. A ansiedade vai existir enquanto você é condicionado, sim, vai existir, mas você pode diminuir isso, né? Você pode ter uma vida mais equilibrada, você pode ter uma alimentação mais saudável, você pode relaxar um pouco mais, né? Você tem que entender que você não controla, porque toda vez que você quiser controlar, toda vez que você atuar nesse papel de controlador, isso vai gerar ansiedade. Quem controla tem que lidar com a ansiedade. Quem tem muitas expectativas tem que lidar com a ansiedade. Quem é muito apegado às coisas materiais tem que lidar com a ansiedade. Então nós deveríamos cada vez mais buscar uma vida menos ansiosa. Claro que isso é muito difícil hoje em dia, porque as pessoas não param para pensar, elas não se desligam, elas estão o tempo todo, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas levam mais trabalho, né, para casa, elas estão respondendo lá o WhatsApp, o e-mail, elas trabalham na empresa, sei lá onde trabalham, e depois elas continuam trabalhando quando chegam em casa, às vezes até no fim de semana. Então realmente as pessoas não conseguem lidar muito bem com esse mundo moderno, ou seja, muitas coisas vieram, né, para favorecer a nossa estadia nessa existência material, né, mas também isso trouxe uma consequência também mais assim desastrosa, que é a causa da ansiedade. A ansiedade significa agitação mental, isso resulta em muitas doenças, resulta em muitos desequilíbrios, né, e nós estamos virando reféns aí de remédios, de psicólogos, psiquiatras, enfim. Na realidade, estamos cada vez mais refém disso. Aumenta muito o número de pessoas, né, que precisam, né, tomar um remédio, que precisam controlar a depressão, que precisam realmente estabelecer alguma coisa artificial na sua própria vida. Pode até ser algo da própria genética, isso pode acontecer também, mas em muitos casos aí a próprio estilo de vida, a própria ansiedade para resolver problemas que não têm soluções tão fáceis assim. Então, para controlar a ansiedade, nós devemos parar, desligar um pouco todos os dias, fazer meditação, cuidar da nossa alimentação, comer de uma forma mais tranquila, falar de uma maneira mais tranquila, equilibrar as nossas emoções, entender que nós não controlamos tudo, que nem tudo vai ser como a gente queria que fosse, né? Nutrir a nossa consciência com os shastras, com os textos transcendentais, como o Bhagavad Gita e outras literaturas transcendentais, estar na associação de pessoas que realmente
têm uma consciência superior, que podem nos ajudar também, pessoas que vão traçar o nosso caminho, ou seja, seguir essas pessoas, estar na companhia delas, isso é muito bom, né? E além disso, entender como as coisas funcionam, né? Que você é condicionado, ou seja, você é uma alma condicionada, você está no mundo material, você vai ter que sofrer as influências, né, de certas coisas assim muito negativas, como da sua mente, do seu corpo, coisas que acontecem no meio ambiente, enfim, tudo isso vai fazer parte da sua própria existência. Você precisa sobreviver e às vezes você precisa até passar por cima dos outros. Isso gera ansiedade, né? Quando também as pessoas passam por cima de você. Então, entender, ter esse conhecimento e desenvolver uma prática, desenvolver uma vida mais saudável é o que nós buscamos para controlar a nossa ansiedade. Agora para mim. Muito obrigado, Sr. Deva. Bom, temos algumas perguntas. O senhor falou assim, propondo que uma pessoa pode se tornar menos ansiosa se ela come de maneira mais tranquila. Mas como assim comer de maneira mais tranquila? Então, comer de maneira mais tranquila significa que primeiro você vai oferecer a sua comida, né? Aí você come de maneira mais tranquila quando você entende que o seu comer, né, ele é um sacrifício, né? Krishna ele fala, né, patram pushpam falantoyam, né? Jome bhakta prachati. Krishna ele diz, o que ele diz? Ele me ofereça algo, né, com amor e devoção, né? E você tem que oferecer um alimento para mim. Você não pode comer sem oferecer. Então, quando nós comemos, né, e não oferecemos o nosso alimento, isso significa que nós estamos intranquilos. Por quê? Porque o karma ele vai se gerar um karma nesse ato, né, de comer. Então, simplesmente o ato de comer ele gera karma se você não oferece o seu alimento. Então, a primeira coisa é isso: oferecer o alimento. Você glorifica, faz alguma oração, que seja, canta o Mahamantra Hare Krishna, oferece o seu alimento. E aí você tem uma alimentação mais tranquila. Você não precisa estar muito preocupado com esse aspecto do karma, né? Quando você come, né, e primeiro você oferece, isso significa que você está realmente entendendo, né, que existe um controlador, né, que existe um ser divino que criou tudo e que você depende desse ser divino. Então isso é essa tranquilidade ao comer. E além disso, claro, é muito melhor você comer num ambiente tranquilo, você comer, sei lá, escutando mantras, você comer sem pressa, você realmente cuidar da sua digestão. Então isso é um ambiente tranquilo, né? Não é você comer andando, comer em pé, né? Comer sem realmente fazer uma oração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Quando você oferecer o seu alimento, né, e você vai fazer uma oração, né, para que realmente isso possa, o alimento possa ser digerido de uma maneira apropriada. Então você pode realmente fazer muitas coisas, você pode combinar os alimentos de uma maneira adequada, você pode seguir o Ayurveda, você pode, sei lá, ser muito naturalista, você pode se preocupar muito com o aspecto saudável da sua alimentação, mas se você não oferece esse alimento, se você realmente não agradece esse alimento, se você não entende que esse alimento ele tem um aspecto espiritual que você não percebe muito bem fisicamente, claro, se você vai lá, você vai comer, né, e uma laranja, vai comer uma manga, sei lá, e você não percebe isso, você não percebe que isso tem que ter uma ligação espiritual com você. O ato de comer é muito importante, por quê? Porque nós comemos muito todos os dias, né? Ou seja, o ser humano é o único animal, né, assim podemos dizer, que come quando não tem fome, né?
Você pode comer, então isso leva a gente a comer mais do que a gente precisa. Se você comesse se você comer só quando você tiver fome, isso já ajuda, isso é o natural. Por exemplo, um cachorro, ele não vai comer se ele não tem fome, né? Se ele não tem fome, ele não come, não adianta. Você pode come, mas ele não come. Ele tem que ter fome, né? E isso quer dizer que você precisa desenvolver, né, uma consciência que esse alimento, ele tem para ele fazer bem a você, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa oferecer o alimento, que isso seja uma consagração. Então, quando você come no estilo de vou consagrar o meu alimento, aí você come de uma maneira apropriada, você come de uma maneira tranquila. Se você come apressado, sei lá, em pé, já respondendo WhatsApp, né, resolvendo questões do trabalho, isso gera ansiedade, você come sem tranquilidade. Jai Gurudev, tem outra pergunta aqui. Ela pergunta, pelo fato da mente criar tantas dificuldades, como estabelecer ela no modo da bondade? Bom, estabelecer a mente no modo da bondade é muito difícil, né? Mas quando você consegue isso, quando você elimina, né, rajas, ou seja, a paixão, e tama, que é a ignorância. Então, quando você elimina rajas e tamas da sua mente, né, você vai estabelecer a mente no modo da bondade. E a bondade, ela vai te trazer felicidade. Então, quando a mente ela se estabelece no modo da bondade, você pode experimentar uma certa felicidade. Isso só vai acontecer quando o Bhakti, ou seja, quando a devoção, ela se estabelece no seu coração. Enquanto a devoção não estiver estabelecida no seu coração, você não consegue estabelecer a mente no modo da bondade. O modo da bondade significa que você sabe o que fazer, você sabe o que é certo, você sabe como atuar, você não se preocupa com nada que seja diferente da sua propensão natural de servir a Deus, a sua propensão natural de estar conectado com Krishna. Quando você se estabelece nesse ponto, a mente ela acaba nos ajudando, né? Então, Krishna ele diz, né? Ele fala que a mente ela pode ajudar você, como a mente também pode te colocar para baixo, né? Ela é sua melhor amiga, seu pior inimigo. Então a mente ela tem essa capacidade, e se nós não cuidamos da nossa mente, ou seja, se a gente não cuida, né, das nossas atividades, se a gente não consegue controlar a nossa mente, ela acaba nos influenciando de uma maneira muito negativa. Então, por isso, para se estabelecer no modo da bondade, nós temos que eliminar paixão e ignorância. Ou seja, na paixão você quer executar mais coisas do que você consegue, isso é paixão. Você pensa em realizar as coisas, mas você não entende, né, que as coisas não podem ser todas realizadas da maneira que você quer. Isso é paixão. Paixão está sempre querendo em movimento, né? Muitas coisas. E a paixão é bom também, Radha Guna, isso é muito bom, só que em algum momento isso te deixa em ansiedade. Por quê? Porque você não consegue realizar tudo aquilo que você gostaria de realizar. E na ignorância, em Tamoguna, você não quer fazer nada, você perde aí para preguiça, você fica letárgico, você fica muito tamaguna, não existe movimento, você não entende nada. Então, para colocar a mente no modo da bondade, você precisa purificar a mente, e a purificação da mente também vem através do canto do Santo Nome, ou seja, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você purifica a sua mente. Quando você escuta tópicos transcendentais, você purifica a sua mente. Quando você lê a literatura transcendental, isso purifica a sua mente. Quando você fica em silêncio, quando você permanece em silêncio, isso purifica a sua mente. Quando você controla o desejo, ou seja, essa propensão que nós temos em falar muito,
Ou seja, quando eu digo falar muito, é falar coisas desnecessárias, coisas que vão ferir as outras pessoas, comentários que vão colocar as outras pessoas para baixo. Isso realmente é falar muito, isso é falta de controle da língua, né? Então você precisa, da fala, melhor dizendo, você precisa controlar a sua fala, né? Você precisa realmente se situar nesse modo da bondade. Então se você realmente controla a sua fala, se você controla a sua mente, se você controla ou tolera, né, a sua ira, e aí você vai para o modo da bondade. Você vai cada vez mais se aproximando de algo que a gente entende que possa ser a solução para todos os nossos problemas. A mente da bondade, ela nos ajuda muito, né? Porque você consegue entender o que é bom para você. Você consegue entender que existe um ciclo natural das coisas, que você precisa realmente atuar de acordo com essa harmonia. Jai Gurudev, mais uma pergunta do Daniel Silveira. Ele pergunta: quando a ansiedade é genética, o que podemos fazer? Bom, se a ansiedade é genética, se nós já nascemos com isso, não sei, se a ciência diz que você tem aí algumas coisas algumas reações aí no seu cérebro, sei lá onde seja, que realmente causam ansiedade, você precisa de ajuda médica. Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Ou um remédio, ou uma ajuda psicológica, acho que isso pode ajudar, né? Mas, entretanto, tudo isso que eu falei são coisas que vão ajudar muito a nossa ansiedade. Seja ela genética, seja ela adquirida, não importa, né? Porque ansiedade é ansiedade. Então, se você entende que você é um ser condicionado e que todas as pessoas têm ansiedade, por você ser condicionado, né? Você tem ansiedade, então isso já não torna tão diferente assim, né? Claro, existem esses casos genéticos, a gente entende disso, né? Mas nada que não possa ser melhorado, né? Eu acho que não somente a ajuda de remédios, né, que diminuam a sua ansiedade, mas também de criar uma força interna onde você pode realmente resolver esses problemas de uma maneira mais natural, né? Ou seja, onde você desenvolve fé, né? A fé, ela é uma ferramenta muito importante, né, contra a ansiedade, né? Ainda que ela seja aí natural, ainda que ela esteja assim natural, ou seja, que ela seja herdada, né? Então, se você tem fé, se você acredita em algo superior, então isso vai diminuir muito a sua ansiedade, né? Você não precisa realmente se tornar refém dos médicos, refém dos remédios. Acho que isso ajuda, claro, nesses casos pode ajudar muito, mas você não precisa se tornar refém disso, acreditando que somente isso vai resolver os seus problemas. A ansiedade, ela pode ser trabalhada com a meditação, com a inteligência, o fortalecimento de Buda e da inteligência, onde você entende as causas da ansiedade, onde você descobre realmente o que você está fazendo de errado para que isso, ou seja, prejudicando o seu estado. Porque tá tudo bem que você vem aí com uma certa ansiedade, mas você não precisa aumentar isso, você não precisa sofrer tanto por isso, assim, né? Você pode realmente entender que a ansiedade ela está presente na nossa vida, porque nós não sabemos muito bem lidar com coisas que acontecem, com coisas karmáticas. Inclusive, você ter já ser mais ansioso naturalmente, né? Ou seja, se nós somos ansiosos naturalmente, porque isso é genético, então nós temos que ter mais tranquilidade, mais cuidado, ou seja, a gente tem que ter muito mais iniciativa para deixar essa ansiedade de lado, né? Então você tem que ir atrás disso com muito mais veemência, né?
E às vezes isso não acontece, a pessoa é ansiosa e ela se acomoda, e ela entende, e ela se torna mais pessimista, ela não quer resolver os seus problemas, ela não busca realmente uma solução para os seus problemas. Então eu penso que a ansiedade ela é gerada por uma falta de responsabilidade interna, né? Ou seja, quando nós não temos um sentido na vida, quando nós não temos um sentido existencial muito forte, então nós ficamos ansiosos. Por quê? Porque nós damos muito valor às coisas temporárias, né? Então, se você dá muito valor às coisas temporárias, isso gera ansiedade. E isso eu digo em todos os âmbitos, né? Não somente no âmbito laboral, mas também no âmbito onde você tem que atuar nas relações, nos relacionamentos, nas suas próprias escolhas, né? Então tudo isso vai gerar muita ansiedade. Ou seja, essa falta de discernimento que nós temos, né? Ou seja, viveka. Viveka significa discernimento. Nós não somos, né, seres assim muito resolvidos assim, né? Nós estamos com muitas dúvidas. Nós pensamos sempre em termos de dualidade, né? Felicidade, sofrimento, frio, calor. E isso significa viver num plano de ansiedade constante. Jai Gurudeva, então, não temos mais perguntas, então a gente pode encerrar por aqui. Obrigada a todos por estarem presentes e aí nos vemos na próxima semana. Jai Gurudeva Patita Pavana aqui. Hare Krishna.